A imagem representa a planificação de um prisma reto, triangular, regular. Observem as palavras-chave, não é assim? E aí eu já vou aqui destacando. Estamos falando sobre um prisma que é reto, ele é triangular e é regular. Professor, e se não fosse regular? Se não fosse regular, esses triângulos, eles teriam medidas diferentes, não é? Eles não seriam equiláteros. Poderia ser um triângulo isósceles, que é aquele cara que tem dois lados iguais e um diferente. Poderia ser um triângulo escaleno, que tem três lados diferentes, não congruentes, tá certo? Então, essas palavras, elas já vão te ajudar nas contas, tá certo? Prosseguindo. Construindo esse prisma, A, B e C corresponderão a três vértices do poliedro e M ao ponto médio de AB. Então, vamos dar uma olhada? A, B e C, como ele está planificado, ou seja, vamos dizer assim, desmontado, né? Quando ele for montado, quando ele for construído, quando as peças se encaixarem, você tiver o prisma inteirinho, aí, quem vai ser C? Ele vai ser um vértice. B e A também. Agora, quem que vai ser N? N, se você tem essa aresta aqui, AB, eita, professor, o que é aresta? Dê uma revisada, hein? Se você já esqueceu. A aresta, você sabe que num sólido geométrico você tem aí a face, né, num prisma especificamente, você tem as faces, você tem os vértices, que são as quinas, e você tem as arestas. Elas ligam vértices, tá certo? Então, o vértice A e o vértice B, ele é unido pela aresta AB. Esse ponto M, minha gente, ele está no ponto médio de AB, ou seja, se AB vale 10, por exemplo, então a N valerá 5, porque ele divide ao meio esse lado, essa aresta. Tá joia? Maravilha. Bom, essa é a leitura do enunciado. O que é que a questão pede para vocês? A letra A diz assim: em relação ao prisma, calcule a área lateral, a área da base e a área total. Que maravilha. E a letra B? Qual será a medida CM após a construção? Beleza. Então, a galera, depois eu vou tracejar, vou desenhar uma reta aqui, um segmento de reta, para a gente calcular essa distância, essa medida de C até M. Tá certo? Então vamos embora, vamos começar com a letra A. A letra A, ela foi dividida aqui em três partes. Então, tá. A primeira é assim, olha, qual que é a área lateral desse prisma? Então eu vou chamar de AL, a área lateral. Ora, mas a área lateral, aí eu quero que vocês percebam comigo. Por exemplo, deixa eu pesquisar aqui deixa eu dar uma bugada, só para que a galera veja comigo, pessoal, esse prisma montado, tá certo? Eu não coloquei ele montado aqui. Deixa eu colocar assim, prisma triangular, regular, pronto, já apareceu aqui. E aí a galera vai dar uma olhada aí. Isso, pronto. Deixa eu pegar, deixa eu ver se eu acho uns 100 medidas aqui. Aqui tá massa. Pronto, deixa eu destacá-lo aqui, A galera tá vendo aí um prisma de base triangular, reto e regular. Tá certo? Os triângulos dele, tanto da tampa quanto da base, são triângulos equiláteros, todos os lados medindo igualmente. E aí você percebe o seguinte, massa, porque a lateral dele vai ser constituída pelo quê? Por três o quê, minha gente? Três lados. No caso, esses lados seriam... Retângulos. Isso, três retângulos, ou não é? Eu me refiro ao prisma, tá? É claro, o triângulo, né? A gente sabe, a base, a tampa são triangulares. O triângulo tem três lados, mas eu quero dizer assim, o prisma, a lateral dele
é constituída por 3 retângulos. Ah, é verdade, professor. Um retângulo aqui, outro desse lado, outro do outro lado. Cuidado para a galera não chamar isso de pirâmide, tá? Na minha experiência, alguns alunos, eles misturam assim a ideia de prisma triangular com pirâmide e terminam dizendo, professor, essa pirâmide aí, não. Isso não é uma pirâmide. A pirâmide a gente vai ver já já, deixa eu só dar uma adiantada aqui, acho que na última questão, olha a pirâmide ela não tem tampa, a pirâmide só tem um vértice lá no topo, não é assim? De onde saem as arestas, formando as laterais e a base dela. Agora, já o prisma triangular, ele não é uma pirâmide, obviamente, ele não tem um ponto, um vértice lá, ele tem uma face, ou que é aquilo que eu estou chamando de tampa, né? Tá certo? Agora, veja, eu poderia deitar esse camarada, e aí não sei se aparece aqui um deitadinho, e se aparecesse eu ia mostrar para vocês. Já caiu mais de uma questão no Enem, onde esse prisma ele aparece deitado, entende? Aí você vai ter uma barraca. Tentem visualizar, então, já que eu não estou achando aqui. Ele deitadinho. Aqui, ó. Lembro que uma questão que o senhor passou na lista online tinha Pronto, meu dessa irmão. forma, deitado, uma barraca. Isso. Perfeito, Adriano. É verdade. Olha ele aqui, Adriano. Ó, eu achei, ó. É o mesmo prisma, é ou não é? Só tem uma diferença. Ele foi, digamos assim, rotacionado. Ele estava em pezinho, e aí, ó, era uma rotacionada de 90 graus e ele ficou na horizontal. É um prisma triangular, reto, retangular na horizontal. E aqui você tem um prisma triangular, reto, regular na vertical. A posição do cara não influencia, pessoal, a área dele, tá certo? Eu quero que isso fique bem claro. Seja ele deitado, seja ele em pé, você vai calcular a área e a área será a mesma. Tá joia? Agora, há uma diferença, e é isso que eu queria chamar a atenção de vocês, para o seguinte: ele em pé, a área lateral dele são retângulos, tá certo? Ele deitado, a área lateral dele, observe, a base dele agora vai ser um retângulo. E a lateral você vai ter 2 triângulos e 2 retângulos. É ou não é? Eita, professor, eu não entendi. Eu vou repetir, olha só. A barraquinha, a base da barraca é um retângulo, tá certo? Ok. E a lateralidade dela? O que é que ela tem no seu entorno, na sua casca? Professor, ela tem aqui esse triângulo, ela tem o triângulo do fundo, ela tem esse teto aqui, não é? Que é um retângulo, tem o outro teto. Então, perceba que na horizontal ou na vertical, isso pode alterar não a área, mas assim, a lateralidade. Porque aqui, ó, a lateral, ele na vertical, você só tem 3 retângulos. Porque aqui você tem tampa e aqui você tem base. Professor, entendi. Então, eu estou chamando a atenção porque, ó, a área lateral, esse cara não está construído. Então, um aluno vai pensar assim, e agora, se o aluno pensar no prisma em pezinho, ele vai pensar nos 3 retângulos. Se o cara pensar nele na horizontal, ele vai pensar exatamente nisso que eu falei. Há 2 triângulos e não é, dois retângulos. Mas, de qualquer forma, a gente vai estar calculando os mesmos polígonos, as áreas dos mesmos polígonos. Tá? Então, só uma curiosidade, um insight, assim, para que a galera fique ligada, não é? Quando a questão ela não for específica, porque nesse caso o triângulo está desmontado, perdão, o prisma está desmontado. Ok, vamos montá-lo, papá. Ok, montei, mas ele vai estar como? Como uma barraca ou na vertical? Entende? Tem esse detalhe. Mas vamos supor que ele seja, o objetivo dele seja a montagem na vertical, como aparentemente não é, nós temos aqui. Tá, então você vai ter o quê? Vamos lá. A área lateral desse camarada, ele estando na vertical, vou colocar aqui, ó, vertical. Na vertical, você vai ter como base, sim, eu nem falei da base. Qual seria a base desse cara, dessa barraca? A base seria apenas um retângulo. Você percebe?
enquanto que a base aqui dele seria, não é, o triângulo, tá certo? Então, tá. Imaginando na vertical, ok, então a área lateral dele será a área de 3 retângulos. Vou fazer o desenho aqui. Ah, verdade. Ô, pessoal, agora eu preciso saber do seguinte. Qual que é a base e a altura desse retângulo? Deixa eu colocar aqui 3 vezes, né? 3 vezes um retângulo. Olha, professor, a altura é 8. Sim ou não? A altura é 8, já está aqui na questão. Agora, e a base dele? Vamos dar uma olhada aqui para essa aresta aqui. Ah, essa base, vou chamar de B, eu preciso estudar esse triângulo. Hã? Ah, é verdade, professor. E como que a gente faz? Olha só. Esse triângulo, ele é um triângulo equilátero. Ah, se ele é equilátero, porque a questão diz que ele é regular, não é? Se ele é equilátero, cara, você vai ter o quê? Você vai ter que aqui mede 5 centímetros e aqui essa base vai medir 5 centímetros. Ah, acabou a questão. Por que eu digo que acabou a questão? Olha para cá. A área de um retângulo vai ser o quê? Vai ser base vezes altura, né? 5 vezes 8, que é 40. Ah, então eu vou calcular 3 vezes 40. Tá? Deixa eu colocar aqui. Ó. A área de um retângulo é 40 centímetros quadrados. Por que, professor? Porque não é base vezes altura? A base é 5. Professor, por que a base é 5? Cara, observe. O triângulo, ele é regular, ele é equilátero. Então, se aqui vale 5, aqui vale 5 e aqui vale 5. Da mesma forma, esse triângulo aqui de cima, ele, em cada um dos seus lados, mede 5 centímetros. Ah, professor, massa. Então, a área lateral, que vai ser composta por 3 retângulos, vai ser 40 mais 40 mais 40, ou 3 vezes 40, o que nos traz aí, ó, 120 centímetros quadrados. Sim ou não? Tranquilo? A área lateral, portanto, já foi descoberta. Deixa eu dar uma destacada nela aqui. Ah, beleza. Então, a área, isso, perfeito, perfeito. Tudo bem, a área lateral já foi. E a área da base? Bem, a base, né, é a tampa ou a própria base. Eu digo assim porque aqui, ó, dá uma olhada para cá. Se eu inverter, se eu girar 180 graus esse camarada, eita, professor, o que é 180 graus? É você fazer isso, acompanha aqui a minha mão. Entende? 90 graus seria isso. 180 é o dobro disso. Ou seja, você só vai trocar a tampa pela base e a base pela tampa. Não é, mas ele vai continuar na vertical. Ah, então, quando a questão diz assim, olha, calcule a área da base, ela quer que você calcule a área da tampa e da base. Ah, professor, massa. Então vamos fazer isso, vamos lá. Então, área, vou colocar aqui, área da base, né? A área da base, ou a área da tampa, será a área de 2 triângulos, sim ou não? Então, 2 triângulos equiláteros. Cada lado desse camarada mede 5 centímetros, tá certo, pessoal? Ah, beleza. Pessoal, como que eu calculo a área de um triângulo? Vocês já memorizaram aí? Qual que é a ideia do cálculo da área de um triângulo? Que a galera vai precisar, né? Qual que vai ser a área desse triângulo aqui? A área do triângulo. Quem me diz aí a fórmula? Cri, cri, cri. Só os grilinhos? A área de um triângulo ela é dada através do quê? O que é que você precisa do triângulo para calcular a área dele? É a base vezes quem? A área do retângulo é base vezes altura. Mas observe, um retângulo é sempre composto por 2 triângulos, é ou não é? Olha o que eu estou fazendo aqui, você tem um triângulo, se eu dividi-lo ao meio, você vai ter 2 triângulos. Com base nessa brincadeira, instituiu-se ou deduziu-se a área de um triângulo. A área do triângulo vai ser, então, a metade da área de um retângulo. Então vai ser base vezes altura dividida por 2. Base vezes altura divididas por 2.
A multiplicação dividida por 2. Ah, ô professor, então tá. Qual que vai ser a base desse triângulo e a altura dele? Olha, olha, dá uma olhada aqui para esse triângulo de cima, já que ele é igual ao de baixo. A gente sabe que a base dele mede 5. Então já vou colocar aqui. A base mede 5. Agora eu preciso da altura, cara. É ou não é? A altura dele, ó, é esse segmento daqui, que tem que ser reto, não pode ser inclinado. Aí você vai perceber o seguinte, a gente não sabe. A gente não sabe a medida dessa altura. Essa é a altura que eu preciso. Vou colocar aqui o Azinho. Mas deixa eu fazer vocês perceberem umas ideias. Ó. Deixa eu trazer esse triângulo para cá. Tá certo? Vou desenhar esse cara aqui, ó. Quem sabe dando uma leve ampliada para a gente enxergar bem. Ok, aqui, se essa é a altura, se isso daqui é reto, eu vou estar tocando exatamente no ponto médio, né? Então, eu vou estar dividindo esse 5 ao meio. Então, aqui você vai ter 2,5. É ou não é? Não é a metade de 5? Tá certo. E aí você vai ter o seguinte, pessoal. Essa parte daqui é um lado. O triângulo não é equilátero, então aqui é um lado e mede 5. Ah, então só nos resta a altura desse triângulo, que é o A. E aí você tem um triângulo que a gente chama de triângulo reto ou triângulo pitagórico, tá certo? No sentido de que você pode usar o teorema de Pitágoras nesse triângulo, já que ele é um triângulo reto, ele possui esse ângulozinho de 90 graus. Ah, professor, então a gente vai usar Pitágoras aqui para a gente descobrir esse A, para depois a gente descobrir a área. Meu velho, é exatamente isso. Uau, professor, que cadeia de cálculos, né? É verdade. Tá? E isso cai todos os anos no Enem, pode esperar. Tá certo? É por isso que essas questões o professor não pode pular, ele tem que ajudar o seu aluno com paciência a desenrolar essas paradas. Mas a galera consegue, porque, ó, dá uma olhada para cá. Por Pitágoras, o que é que Pitágoras diz, hein, pessoal? O quadrado da hipotenusa é igual ao quadrado de um cateto mais o quadrado de outro cateto, né? Ou o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos seus catetos. Eita, professor, o que é hipotenusa, o que é cateto? Cara, a hipotenusa é o maior lado, é aquele que fica de frente ao ângulo reto. Você não pode esquecer disso, não. A gente já viu isso lá no 9º ano, tá certo? Os catetos são os lados grudados ao ângulo reto. São menores sempre que a hipotenusa. Ah, de boa. Então agora vamos escrever a fórmula de Pitágoras. Então tá, quadrado da hipotenusa igual ao quadrado do cateto 1 mais o quadrado do cateto 2. Tá certo? E aí, ó, deixa eu mostrar uma coisa, um detalhe para vocês. Pessoal, eu posso colocar aqui 2,5 ao quadrado, tranquilamente, mas deixa eu dizer uma parada forte para a galera. Eu sei que alguns vão, assim, ter uma parada cardíaca momentânea quando eu disser isso, mas no Enem, no IFAL, na UNEAL, na UNCISAL, sabe o que a galera coloca em geral? A galera não coloca números decimais. Os autores das questões, eles exigem que o aluno saiba trabalhar, sabe com o quê? Com fração. Ah, professor, não, fração não, professor, dá mais trabalho. Bom, pode dar mais trabalho e por isso o professor tem que preparar a sua galera para isso, tá certo? Então, em lugar de eu colocar aqui, ó, 2,5, quem me dá uma fração legal? Qual é a fração de onde vem 5 sobre 2,5? 2. Isso, perfeito, Eliseu. Então já vou colocar aqui, ó, 5 sobre 2, vou colocar um parêntese. O professor, quer dizer que aqui eu não posso trabalhar com número decimal, porque você pode, mas tipo, imagine uma questão fechada, uma questão objetiva, com alternativas. Muito provavelmente não apareceriam alternativas decimais, apareceriam frações. Aí, de qualquer forma, você já se ligaria. Agora, claro, se nas alternativas você perceber número decimal, opa, se você acha número decimal mais tranquilo, vá por esse caminho. Eu já estou fazendo assim porque, como eu sei que geralmente a galera cobra fração, eu quero prepará-los
e prepará-las para isso, tá certo? Então vamos lá. Galerão, continuando aqui a questão, aí você vai ter, deixa eu fazer assim, vamos isolar logo a incógnita, eu vou passar esse 5 sobre 2 ao quadrado, que vai ser 25 sobre 4, é ou não é? Para cá, tá certo? Em outras palavras, eu vou subtrair 25 quartos de cada lado, aí eu vou ter o seguinte, a ao quadrado igual ao 25, né? Porque aqui você sabe que 5 ao quadrado, nada de 5 vezes 2, é 5 vezes ele mesmo, duas vezes, tá certo? Que vai dar 25, mais o quê? 25 sobre 4. Professor, por que 25 quartos? Porque 5 ao quadrado é 25 e 2 ao quadrado é 4. A gente aplica o expoente ao numerador e ao denominador, tá certo? Tá massa. E agora você vai calcular aqui, ó, não é? Esta fração com este número inteiro. Como que eu faço isso rapidamente? Eu já expliquei isso daí para a galera em séries anteriores, em questões anteriores. Cara, observe, aqui você tem 25 sobre 1. Você pode calcular o NMC e fazer aquele divide e multiplica, tranquilo. Mas eu acredito que seja muito mais rápido você perceber o seguinte, eu preciso ter denominadores iguais. Então, eu preciso que esse 1 seja transformado num 4. Então, eu vou fazer vezes 4 aqui e vezes 4 lá. É ou não é? Ah, aí você vai obter o seguinte. 25 vezes 4, você vai ter 100. 100 mais 25 sobre, aqui você vai ter 1 vezes 4, que é 4. Denominadores iguais, você apenas repete os camaradas. Ah, professor, então quer dizer, eu posso fazer o MMC, fazer devagarzinho, eu já posso igualar os denominadores e compensar usando aqui a multiplicação em cima e embaixo. Quer dizer, quem vai ser a altura? A altura vai ser 125 sobre 4, isso dentro de uma raiz quadrada, porque aqui você tem A ao quadrado, você quer A. A vai ser a operação inversa, no caso do expoente 2. Você vai ter a raiz quadrada, que é a raiz de índice 2 aqui. Isso daqui vai ser o quê? Vamos lá. Aí eu preciso revisar com a galera também raiz quadrada e simplificação de raízes, né? Ou de radicais. Pessoal, deixa eu ver. Eu posso escrever eu posso escrever 125 assim, ó, dá uma olhada para cá. Eu posso escrever esse cara assim, ó, 25 vezes 5. Posso ou não posso? Porque 25 moedinhas, perdão, 5 moedinhas de 25 centavos vai dar R$ 1,25. Então, de fato, 5 vezes 25 vai dar 125. Assim eu consigo calcular raízes quadradas exatas, porque observe, esse 25 e esse 5 e esse 4, olha para cá. Qual que é a raiz quadrada desses caras? A gente sabe, não é? A raiz quadrada de 25 é 5. Então, vou colocar aqui 5. E a raiz quadrada de 4 é 2. Então, vou colocar aqui 2. Esse 5 não tem raiz quadrada exato. Aí eu deixo ele preso no radical. Eita, professor, que parada. Como é que a gente vai fazer 45 questões no Enem, fazendo esses cálculos assim? Não vai dar tempo, professor. É verdade, é por isso que não caem 45 dessas, né? Ah, As questões que é caem no piores Enem. mesmo. Não, negona, deixa disso. As questões que caem no Enem, inclusive a galera mesmo pode dizer. A galera que tem feito as listas online, onde eu coloco várias questões do Enem, já podem perceber. Umas questões são bem imediatas. Agora, algumas que são minoria, exigem toda essa calculeira. E um outro detalhe, o professor, ele não está resolvendo essas questões para ele. Essas questões, se eu tivesse resolvendo sozinho, com certeza eu faria mais rapidamente. Eu estou resolvendo para a cabecinha de cada um dos meus alunos do terceirão, para garantir que até o meu aluno mais lento, aquele que precisa de mais detalhes, ele consiga alcançar. É por isso que não é, uma questão se torna uma saga, não é um filme, uma série, tá? Porque o professor está fazendo devagarzinho. Mas o camarada que já, assim, está fazendo só para ele, puxa, ele corre, ele viaja, não é? Ele resolve muito mais rapidamente, tá certo? Mas assim, sem exageros.
Professor, tem questão assim, não é? Nem tem, hein? Mas não são 45, não é? As questões mais difíceis do Enem, de 45, no máximo, são 10 ou 15 de matemática. E ainda assim, dessas 10 ou dessas 15, a minoria exige um passo a passo, uma cadeia de cálculos longa. Geralmente é uma cadeia com 2, 3 operações. Tá certo, pessoal? Então, só para que a galera não fique assustada Eu aí acho, com... professor, Oi. eu acho que eu vou chorar. Faz assim, você chora, mas termine a questão, tá certo? Mas vamos lá. Dramas à parte, né? A gente vai concluir a questão. Pessoal, o que é que eu estou fazendo? Eu estou calculando a altura desse camarada para calcular a área dele. Vamos agora calcular a área dele, porque a gente já sabe da altura. Se a altura, deixa eu colocar aqui, se a altura dele, na verdade já descobrimos aqui, eu vou só destacar para a gente não ficar organizadozinho. Olha, a altura do seu triângulo você já sabe. O que é que você quer? Ah, eu quero, professor, eu preciso calcular 2 vezes a área desse cara. Tá certo. 2 vezes a área desse cara, primeiro vamos calcular a área desse cara. Qual que vai ser a área dele? A área dele estávamos fazendo aqui, base vezes a altura. A altura é 5 sobre 2 vezes a raiz de 5. Ah, então tá legal. Vamos lá. Vamos fazer as contas. Deixa eu fazer aqui para depois a gente Professor, colocar lá. Oi, hoje não. é só uma observação, posso até estar errado, mas quando o senhor passou para o outro lado para isolar a incógnita, ele não passa subtraindo ou não muda o sinal? Eita, é verdade, Adriano. Você está certo, nego. É porque a gente não tinha incógnita já aqui, né? Nós fizemos aqui uma transposição. Então, na verdade, aqui é menos, não é isso, Adriano? É Isso é que eu estava verdade. fazendo aqui e deu diferente daí. Eu Show de passei bola. ele subtraindo. Muito bem, valeu. Olha aí, sempre o Adriano nos dando aquela força quando o professor de matemática ele vacila. Então tá, deixa eu sair alterando aqui, porque agora a conta é semelhante, né? Vocês vão perceber que não vai mudar drasticamente, não. Na verdade, os números vão ficar um pouco menores. É isso que vai acontecer. Pronto. Daqui Só vai eu... mudar o radicando, vai ficar 3 no lugar do 5. Isso, perfeito. Aqui é menos. Professor, por que é menos? Olha para cá. A gente passou esse camarada para cá, né? Usando a linguagem vulgar, a linguagem coloquial, a gente passou esse camarada para cá. Então, você vai ter A ao quadrado igual esse que já estava menos o que chegou. Ah, é verdade, professor. Então, isso daqui vai ficar o quê? Vai ficar aquele 100 menos o 25 e não mais o 25. Então, você vai ter 75. Ah, é verdade, 75 quartos. Tá? E o que é que vai mudar naquele radical, naquela conta com raiz? Vai mudar o seguinte, olha para cá. Esse 75, em vez de termos agora 5 moedinhas de 25 centavos, a gente tem quantas? O Adriano já nos deu uma dica, né? A gente só vai ter 3. Ó. Eu posso colocar assim, ó, 25 vezes 3 sobre 4. Professor, eu queria entender essa parte. Cara, você consegue entender. Olha para cá. Esse 75, eu estou querendo encontrar nele um número quadrado perfeito, ou seja, um número cuja raiz quadrada seja exata. Porque o 75 em si, ele não tem raiz exata. Sim ou não? Já o 4 tem. Ah, e como eu vou colocar uma raiz quadrada nesse cara? Ô, professor, e por que o senhor coloca a raiz quadrada? Ei, deixa disso, você sabe, né? Isso daqui é uma equação de segundo grau, é ou não é? Você quer calcular a incógnita, mas ela está elevada a 2. Ah, então o que é que você faz? Você pega a operação inversa. É como se esse 2 viesse para cá, invertido na operação da radiciação. Ah, professor, é por isso que fica A igual a raiz quadrada. Aliás, deixa eu melhorar esse radical aqui. A raiz quadrada do que você já tinha colocado lá. Ah, verdade.
Tá? Então, isso daqui é uma tentativa de a gente simplificar, de a gente encontrar um número cuja raiz quadrada seja exata. E a gente encontra o 25 e o 4. Tá? Então, tá. O que a gente tinha feito antes vai permanecer, ó, você vai ter 5 sobre 2, e aqui você vai ter, como o Adriano nos corrigiu, a raiz quadrada de 3. Então, beleza, eu vou colocar aqui, ó, 5 sobre 2 vezes a raiz quadrada de 3. Maravilha, professor. E aí? E aí a gente, de novo, deixa eu só dar uma melhorada nesse 5, vou colocá-lo mais em cima para não confundi-los. Aqui você vai ter base vezes altura sobre 2. Professor, olha só que dinossauro, professor. Como é que eu vou fazer um negócio desse? Não, cara, deixa disso. Você está no terceiro ano, você tem condições de fazer isso daí. A galera que vai se assustar com isso é a galera lá do ensino fundamental, entende? Um aluno do terceiro ano, a menos que ele tenha adiado as suas aprendizagens, a menos que ele tenha fugido desses monstrinhos lá. Aí agora o monstrinho pegou você, olha aí. Mas aí o problema não é do terceiro ano, o problema é do seu vacilo nas séries anteriores. E aí a gente aprende uma lição, viu, minha gente? Você sabe que eu sempre gosto de extrair lições. Com a vida é do mesmo jeito. Você não faz o certo agora, fica empurrando, fazendo errado, uma hora a conta chega. É muito sério isso daí. Então, tá difícil agora, faça mesmo assim, aprenda mesmo assim. Por quê? Porque se você não aprender agora, ele vai ficar pior depois. Entende? É uma lição que a galera precisa, não é definitivamente colocar na caixola. Vamos lá, eu ajudo a galera. Pessoal, é só você colocar aqui, ó, de novo, coloca aí uma fração. Você tem 5 sobre 1 vezes 5 sobre 2. Então você tem o quê? Você vai ter 25. Não é 5 vezes 5, 25 sobre 2. Agora, deixa eu te dizer. Esse 2 aqui de baixo, deixa eu colocar assim logo, 25 sobre 2, raiz de 3. Esse 2 aqui de baixo, não sei se a galera se lembra daquelas paradinhas de fração dividida por fração. Professor, como é que eu faço um negócio desse? É super tranquilo, olha para cá. Você vai repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Isso é ensino fundamental. O terceiro ano, 60% dele é assunto antigo, não é assunto novo, não. Tá? E aqui estamos diante de um exemplo disso. Então, professor, eu vou inverter esse 2. Você vai inverter esse 2. Qual é o inverso desse 2? Não é 1 sobre 2? É 1 sobre 2. Então, vou colocar aqui, ó, 1 sobre 2. Quanto que vai dar isso daqui? Você vai ter 25 vezes 1 e 2 vezes 2. É ou não é? Eita, professor, quer dizer que isso daqui é o quê? Ô, pessoal, isso que eu calculei agora é o quê? É a área? É a área do triângulo, tá certo? Então deixa eu colocar aqui, ó. Acabamos de descobrir a área de um triângulo. Mas a questão, ela pede a área da base. A área da base é a área das tampas, né, ou das bases. Então, serão 2 vezes essa área. Então, eu vou colocar aqui. Deixa eu apagar a explicação aqui sobre fração de fração. Tá certo? E aí você chega lá e faz assim, ó, 2 vezes esse dinossaurozinho, 25 quartos, vezes a raiz de 3. Então tá, 2 vezes 25, 50. 50 simplificado com 4, você vai ter 25 sobre 2. Eita, professor, o senhor foi muito rápido. Foi? Então eu vou mais devagarzinho, vamos lá. O que eu quero dizer é o seguinte, você pode já simplificar aqui, ó. Você pode simplificar esse cara por 2, né? Dividindo por 2 vai dar 2, dividido por 2 vai dar 2. Aqui dividindo por 2 vai dar 2. Aqui vai dar 1, né, pessoal? Se eu estou dividindo 2 por 2, aqui eu simplifiquei, já vai dar 1. É ou não é? Então beleza. 1 vezes 25, 25. E aqui sobrou 2 embaixo. Então, aqui você acabou de descobrir a área dos 2 triângulos, que é a área da base. Tá? Então,
destacando aqui para a gente saber o que nós já fizemos. Pessoal, já Ô, calculamos... professor, Oi, pois não. eu vi no livro que tinha uma forma para calcular a área da base, que era, se eu não me engano, L ao quadrado, raiz de 3 vezes 6 sobre 4. Perfeito, perfeito. Olha só, Eliseu, na verdade, acredito que o livro, né, o autor do livro, para tentar ajudar o aluno nessas contaradas, ele já diz assim, olha, em vez de você usar Pitágoras, eu já vou te dizer qual é a altura de um triângulo equilátero. Aí ele diz assim, ó, deixa eu colocar aqui, ó. A altura de um triângulo equilátero será, pegue o lado dele, peguei, multiplique agora por raiz quadrada de 3 sobre 2. E observe, Eliseu, essa fórmula, ela substitui de fato essa contarada, porque olha para cá, olha para o resultado que a gente obteve aqui, ó. Esse 5 é o lado do seu triângulo equilátero. E o 2 e a raiz de 3 fazem parte exatamente dessa fórmula. Mas essa fórmula, ela é produto de Pitágoras. Aí o que é que eu costumo fazer? Em vez de ensinar fórmulas, não é? Elas têm a sua utilidade, sem dúvida, mas eu procuro fazer o meu aluno entender o que é que ele está fazendo, o que é que a gente queria. A gente queria essa altura. E qual é a ferramenta? A ferramenta é Pitágoras. Agora, se é mais cansativo, se é mais extenso ou mais curto, aí vai depender da sua velocidade de cálculos. Tá? Mas o que o Eliseu está trazendo para a gente, pessoal, é válido, porque o aluno ele poderia já calcular a altura desse triângulo por meio dessa forma. Mas é aquela questão, ou você vem para essa forma, ou você vem para Pitágoras. Você só não consegue, não eliminar um passo, eliminar uma etapa. Por isso que eu, assim, me esquivei de falar sobre essa fórmula da altura de um triângulo equilátero. Tá certo, Eliseu? Mas aí fica a critério de cada aluno. Massa. Pessoal, nós já temos aqui, ó. O que é que a gente já tem? Nós já temos a área lateral. Cadê a área lateral? 120 centímetros quadrados. Nós já temos a área da base. Sim ou não? 25 sobre 2 raiz de 3. Agora vamos à área total. Ei, mas se você tem tudo, você já tem tudo. Mas se você já tem a área lateral e a área da base, você já tem a área total. A área total é o quê, pessoal? Quem me ajuda? O que é a área total? Porque aqui a gente só calculou a área lateral. Agora sim estamos com uma questão que fala de área total. O que é a área total de um poliedro? Quem fala para mim? É a soma da área lateral e da área da base. Isso, perfeito, Eliseu, é verdade. Ou seja, eu só vou escrever o que a gente já tem, eu não vou fazer uma conta nova, entende? Então, deixa eu ver onde é que eu arrumo espaço aqui. Primeiro, deixa eu colocar de preto para destacar. A área total, como o Eliseu falou, é a área lateral mais a área da base. Então tá legal. Isso vai dar quanto? Bom, a sua área lateral, perceba que ela é um número inteiro. Já a sua área da base, perceba que ela é um número irracional, porque a raiz quadrada de 3, ela é 1,73, e lá vai fumaça. Não dá para você juntar isso com números, não inteiros, é por isso que a gente deixa na forma de raiz. Então acabou a questão. O resultado, e aí se lembrem, tá? O resultado, centímetros quadrados, o resultado dessa questão, sem trabalharmos com o quê? Com números decimais. Trabalhando com o quê? Com raiz, que é o que geralmente as questões pedem. Tá? Então, se eu trabalhasse aqui com aquele 2,5, daria, não é 120 mais 25 sobre 2, que é 2,5, vezes 1,3, daria 140 e alguma coisa, aproximadamente. Beleza, mas isso não cai no Enem. Então, o professor ele tem que saber o que cai no Enem para preparar a sua galera. Tá certo, pessoal? Senão eu estaria preparando parcialmente. E para a gente terminar essa questão, eita, professor, ainda não terminou, não? Na verdade, terminamos a letra A.
Não é? Ó, a letra A a gente já fez as 3 continhas que a letra A pediu. Mas vamos à letra B? A letra B diz assim, ó, qual será a medida CM após a construção? E aí a gente vai olhar para o seguinte, deixa eu apagar aqui, para eu desenhar essa reta, e aí a galera já vai me dizer. Eu imagino que a galera, ao eu desenhar essa reta, vai dizer, professor, estou ligado já no que eu vou fazer. Você quer ver? Vou desenhar aqui. Porque a questão, ela pede para o aluno exatamente isso. Ó. Deixa eu posicionar aqui. Para ficar bem retinho. A questão pede isso da galera, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer algo. Ok. Eita, meu pai, que lindo, né? Não, vou fazer assim, eu vou achurar. Eu vou deixar na forma de nuvem, assim, ó. Mas aí vai ficar meio... Deixa eu ver se eu coloco de preto. Acho que preto fica mais escurinho. Pronto. O que é que a questão pede de vocês? A questão pede, olha, qual que é essa distância? De M para C. Ô, minha gente, olha para esse triângulo daqui. Vocês percebem que isso daqui também é um triângulo pitagórico? Aqui, ó, você tem um ângulo reto. E aí eu quero que vocês me digam qual vai ser a conta que a gente faz, que a gente deve usar para calcular esse CM. A gente não tem essas medidas? Sim ou não? Essa medida daqui, ó, quem que é? Essa medida desse cateto aqui. Isso mede? 8. Isso mede 8 centímetros. Agora, quem me diz a medida do outro cateto? 7,5. Isso, perfeitamente. Ô, professor, por que 7,5? E você não está ligado que aqui é a metade de 5? Ele não falou do ponto médio? 2,5. E aqui é 5. Então, ó, eu vou chamar isso daqui, por exemplo, de um X. E X eu vou descobrir usando a ferramenta de Pitágoras. Vamos fazer? Eu acho que cabe aqui. O quadro vai ficar super lotado, mas eu acho que eu consigo deixar razoavelmente organizado. Aqui, ó, letra B, tá? X ao quadrado será igual a quem? Ao 7,5 ao quadrado, e aí a galera já vai me dar uma fração, tá certo? Mais 8 ao quadrado. Professor, fração 15 de sobre novo. 2. Isso. Cara, mas assim, se quiser fazer 7,5 ao quadrado, faça. Tá certo? Se for melhor para sua cabeça, faça. Agora, você vai perceber, não é? Quando a gente, por exemplo, colocar nas listas online as questões do Enem, vai aparecer fração. E aí me diga, para onde você vai com o seu 7,5 ao quadrado? De qualquer forma, você vai ter que usar a fração. Então, me deixe prepará-lo para o que você vai se deparar já já. Tá joia? Não é malvadeza do titio. Na verdade, é obrigação do titio preparar os seus queridos alunos para o que eles vão enfrentar. Então tá, pessoal, 15 meios, mais quanto? 8 ao quadrado, 64. É ou não é? E aí a gente vai terminar com essa conta aqui. Isso daqui vai dar 15, mais 15 meios ao quadrado, né? Então deixa eu ir devagar para não atrapalhar ninguém. Mais Professor, Oi. Pode falar. não tem como a pessoa saber a fração só olhando para o número decimal? Tem. Você consegue. Quem falou? Foi a Vitória ou foi a Gabriele? É a Vitória. Vi. Você consegue sair de uma fração
e voltar para você sair de um número decimal e voltar para a fração que o gerou, e vice-versa. A questão é o seguinte, existem frações, né, por exemplo, se eu colocasse aquele resultado que possivelmente daria aqui algo em torno de 140, vou colocar assim, 43, não é 625. Para você sair desse camaradinho para a fração que o gerou, talvez seja mais trabalhoso do que você já usar a fração desde o início. De qualquer forma, Vitória, o aluno ele vai ter que mostrar para a questão do Enem que sabe mexer com fração. A galera não coloca essas questões assim aleatoriamente, não. Observe que numa questão de terceiro ano, porque questões assim você só vê no terceiro ano, tá certo? Você tem Teorema de Pitágoras, que é do ensino fundamental, você tem fração, que é do ensino fundamental, você tem áreas de polígonos, que é do ensino fundamental. Ou seja, de terceiro ano só tem o assunto poliedros. Agora, as ferramentas que o aluno precisa estão todas estocadas lá no ensino fundamental. Então, de fato, o terceiro ano é o momento de revisar o conteúdo das séries anteriores. Essa é a ideia. Tá certo? Então, se essa é a ideia, aí fica a minha sugestão. Cara, não vamos fugir das frações, vamos aprendê-las. Tá certo? É o melhor caminho. 225 quartos mais 64. Professor, por que 225 quartos? Porque 15 ao quadrado é 15 vezes 15 dá 225. 2 ao quadrado é 4. Tá? Isso daqui, pessoal, vai dar quanto, hein? Vai dar, deixa eu fazer aqui devagarzinho, 225 mais 4 vezes 64 vai dar o quê? 240 mais 16, 256. Pronto. Aí eu vou deixar para vocês terminarem essa conta e me dizerem. Terminarem agora comigo, tá? Para eu encerrar esse vídeo. Quanto que dá 225 mais 256? E é isso sobre 4, né? Porque a gente vai terminar com a raiz. Aqui, ó, Cn vai ser igual a raiz quadrada de quanto? Podem dizer. 400? 481, não foi? 481 sobre 4. Mas aí, já calculando aqui a raiz quadrada do 4, vou colocar sobre 2. Tá joia? Esse 481, me parece que ou ele é primo, e, portanto, a gente não consegue fazer aquela brincadeira que nós fizemos aqui, ó, de procurar extrair a raiz quadrada de um número que tem a raiz quadrada exata. Tá certo? Se o cara for primo, não dá. Se ele for um produto de dois primos, que também não são raízes exatas, não são quadrados perfeitos, também não vai dar. Então, a gente termina por aqui. Centímetros quadrados.